Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Senhor meu Deus e meu Pai, te apresento essa palavra em tuas mãos, que eu possa estar abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Se eu possa estar abençoando nossos irmãos, em nome de Jesus. Tua graça venha ser conosco, tua misericórdia venha ser conosco. Deus Santo de poder e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Eu dependo de Ti, sem Ti nada posso fazer, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, hoje o tema é os seres humanos, raça de víboras. A Bíblia vai nos retratar que Deus, Ele se arrepende ao criar os seres humanos com a corrupção no tempo de Noé, o pregoeiro da justiça. A Bíblia diz que Deus não poupou os anjos que pecaram, não poupou a geração de Noé que pecou. Deus Santo de poder e glória. Por isso, meus amados irmãos, o ser humano começou a se corromper nos seus caminhos, o ser humano começou a escolher a gravidade do mal, e o castigo ele vem pelos nossos pecados. O pecado que gera castigo é o pecado de gravidade. Todo pecado que é fora da graça, ele gerará castigo para a tua vida. Por isso, no tempo de Noé, a malignidade e a maldade foi aumentando. E Deus, da descendência da semente de Noé, criou uma nova descendência, um renovo. Quando você desobedece à vontade de Deus, Deus ele vai destruindo a tua descendência. O nome vai sendo apagado. Deus Santo tem poder agora. Quem está entendendo? O nome vai sendo apagado até Deus eliminar a sua descendência. Quem está entendendo? Em nome de Jesus Cristo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Por isso, com o aumento da iniquidade, muitas descendências vão ficando malditas. Santo, santo é o Senhor e precisam da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é libertação, é cura, é renovo. Céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não vão de passar. Quem está entendendo? O ser humano são raças de víboras. Nós vemos que Deus deu abundância em toda a terra. Alimentos, abundância de pessoas, abundância de terra, ainda sobra. Tem para você ser abençoado e ainda sobra. Quem está entendendo?
Ninguém precisa cobiçar o que é de ninguém. Ninguém precisa contender por causa daquilo que não é seu. Você precisa entender que o Evangelho é a verdade. E não tem jeito para os seres humanos se não derem ouvido à palavra de Deus. Eles precisam serem reconciliados com o Senhor. Se eles não forem reconciliados com o Senhor, eles não serão salvos. A esperança é Cristo. Diante a criação, diante o amor, diante a bondade, nós conseguimos ver Deus na criação, o firmamento. A glória de Deus está sobre toda a terra, porém os seres humanos estão destituídos da glória de Deus e nós precisamos ser restituídos. E como seremos restituídos? Ligando a palavra no céu, porque são três que testificam. Eu olho para o céu, olho para a criação e não está testificando com as ações dos seres humanos. Eu olho para a bondade e vejo maldade nos seres humanos. Por isso é necessário que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados, da maldade, porque o que Deus pede de nós é que deixamos a maldade e caminhamos humildemente com o Senhor. É isso que Ele pede de nós. Os seres humanos conseguem inventar desculpas e mais desculpas para não servir o Senhor. Se o entendimento chega com largueza, eles começam a encurtar o entendimento para não entrarem pela porta da salvação, para terem desculpa. Mas em Romanos vai dizer que nós nos tornamos indesculpáveis por causa da glória de Deus sobre a terra. Deus santo tem poder e glória. Mas pelo Adão, todos nós fomos feitos pecadores. Se você estivesse no lugar do Adão e da Eva, você também tinha sido feito pecador. Você não é melhor que o Adão, você não é melhor que a Eva. Nós somos feitos pecadores e precisamos, pela vida de um justo, sermos reconciliados para a salvação, para a vida eterna. E quando nós nos convertemos à palavra de Deus então testifica. A palavra de Deus é o quebra-cabeça, é o encaixe do quebra-cabeça que faltava. Para encontrar a solução do teu problema. Você estava perdido sem a palavra. Você estava sem solução para o teu problema. Você estava sem entendimento sem a palavra, mas veio a palavra de Deus e deu luz aos teus olhos, deu entendimento, clareou os seus caminhos, porque o Senhor é fiel. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas ficaram para trás e eis que prossigo agora vivendo as coisas novas. Porque as coisas velhas ficaram e agora fez tudo novo. É novidade de vida. Para quem vive em novidade de vida, não vive mais no peso, no ar,
da lei. A pessoa que vive em novidade de vida, ela vive livre. Eu olho para a bondade, eu olho para o ar que eu respiro, eu olho para a água cristalina que eu bebo, eu vejo que tem algo bom, eu vejo que tem divindade, eu vejo que tem milagre, mas quando eu olho para as atitudes, para a raça de víboras, eu vejo que tem algo errado, e o algo errado não é Deus, o algo errado somos nós. É o livre-arbítrio. Mas quando eu escolho obedecer a Deus, eu começo a mudar minhas atitudes, eu começo a enxergar o verdadeiro propósito, eu começo a ver a vida verdadeiramente como ela é, pela palavra de Deus, pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. A fiel palavra, essa é a minha fé, essa é a minha confiança, porque a palavra de Deus é poder. Não é só palavra que o escritor escreveu por causa da criação que é boa, mas ela fala que você curará os endemoniados, e os endemoniados são curados em o nome de Jesus. Ela fala que você que está com depressão será curado, e você é curado pelo poder e pelo nome de Jesus na palavra. É poder de Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse que aqueles que não crerão, eles perseguirão os profetas do Apocalipse. E abriu-se o templo do Senhor, e foi visto a arca da aliança. Foi visto trovões, terremotos, relâmpagos, vozes, chuva de granizo. Santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso. Não julgais pela aparência, mas julgais segundo a reta justiça de Deus, segundo a palavra. Todo aquele que precipita em julgar pela aparência, como aquele velho ditado, que já era Deus falando em nossos corações. Quem olha para o rosto não vê o coração. Quem vê a aparência não vê o coração. O próprio Samuel chegou na casa de Jessé e disse: certamente é Eliabe. Mas Deus falou para ele: não é Eliabe, porque eu já o tenho rejeitado por causa do seu coração. E Samuel disse: acabou os seus filhos, Jessé? Ele disse: não, ainda tem um mais moço. O mais novo está lá no pasto cuidando das ovelhas. Davi nem sequer foi chamado para sentar à mesa. Porém Samuel disse: nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar aqui. Quem crê agora a Deus? Deus não olha para a sua aparência. Deus olha para o teu coração. O que está cheio no teu coração dominará na tua boca. Se o teu coração está cheio do Flamengo, vai dominar o Flamengo na tua boca. No domingo, na segunda, na quarta, na quinta. Se o teu coração está cheio da tua família, teus filhos, tua esposa, vai dominar na tua boca. Agora, se o teu coração está cheio de Deus, você não vai conseguir guardar para si essa presença. Você não vai conseguir guardar para si o poder do Evangelho, mas você vai ver a glória de Deus. Você transmitirá a glória de Deus, a luz de Deus resplandeça na sua vida sobre os homens nessa terra, sobre o teu rosto. Teu santo e poder e glória é a presença do Senhor que dá alegria ao coração. Na presença é uma fartura de alegria, e até a tristeza salta de alegria. Quem crê da glória a Deus?
Lipla Suriande Kalava Suriande Kalaprasharemete Komanasi. Santo, santo é o Senhor. Sempre tem os opositores. Sempre tem os contradizentes. Mas nós devemos ter a fiel palavra para demonstrar uns aos outros, a fim de convencer os contradizentes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quem crê, glória a Deus. Muitas pessoas, elas cobiçam o que é do próximo. Se um rapaz compra uma casa, um apartamento, e mora com uma esposa, ou até conduz em poligamia, sem ostentar, essa pessoa é perseguida por outros, é odiada, porque ela conseguiu um pedacinho de terra e conseguiu ser abençoada igual Elcana, com ano e perigo. Os outros homens ficam com inveja e querem contender por causa da unção que está na vida dele, por causa da bênção que ele tem alcançado. Mas ele não pode alcançar o mundo inteiro. O mundo é muito grande para ser alcançado por uma pessoa. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem bênção para todo mundo, mas arrependei-vos, raça de víboras, como vocês fugirão da condenação eterna. Vocês precisam aprender a respeitar a bênção do outro, a se alegrar com a felicidade daqueles que se alegram. Devem aprender a chorar com os que choram, a respeitar. E não devemos cansar de fazer o bem, não devemos parar de fazer o bem. Nem toda vez conseguiremos fazer o bem, mas eu não paro de fazer o bem, porque no tempo certo eu colherei. Se a minha alma não desfalecer, se a minha fé não desfalecer, Deus santo e poder e glória, eu continuo fazendo bem. Porque se eu deixar de fazer o bem, eu já pequei. Não tem ninguém que não peque, não tem ninguém que nunca fale. Mas aquele que o pecado não domina mais, esse não há condenação. Esse está perdoado. E o que é pecado? Pecado é prostituição, feitiçaria, mentira, inimizades. Tudo isso se resume em infringir o mandamento. Isso é pecado. É simples. Só que muitas pessoas inventam muitas coisas. O que é idolatria? É os vícios. Aquilo que toma o espaço de Deus na sua vida. A necessidade da tua carne. Essas necessidades não podem tomar o teu dia. Caso contrário, é o que te domina. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não deixarei que nada me domine. O Evangelho é simples. Muitas pessoas têm a fé fragilizada. Porém, os fariseus se entregam ao fardo pesado, se entregam, inventam leis e mais leis. Jesus não lavava as mãos,
quando chegava com os discípulos e já começava a fazer a obra. Ao entrar dentro da casa da pessoa, você tinha que lavar as mãos, lavar os pés, se purificar. Era o costume dos fariseus. Eles tinham a pessoa como pecadora, como impura. E Jesus disse, é do coração. É das atitudes do coração que você percebe quem é impuro e quem não é. Deus Santo e Poder e Glória. É quando uma pessoa usa palavras torpes, que são palavrões a outra pessoa. São palavras que ofendem. Isso é palavra torpe. Isso é pecado. Pecado é fugir. Pecado é o mal que você faz a outra pessoa. Todo pecado, ele faz mal a outra pessoa. Não há pecado que você faz mal a si mesmo. O pecado, ele trará danos. E esse dano causará dano a outra pessoa. Você está na tua casa, você está na tua privacidade, e hoje essas raças de víboras querem invadir a sua privacidade, querem te privar da graça. Malditos queimarão no fogo do inferno, na condenação eterna. Produzir frutos verdadeiros de arrependimento. Deixe os mexericos falatórios. O que te será acrescentado, ó língua enganadora? A língua do ser humano é inflamada. É um fogo do inferno. Não dá para os seres humanos, se não se arrependerem. Não dá para eles, se não se converterem ao Senhor dos Exércitos, a palavra de Deus, a Jesus Cristo, Deus Filho, que é poder. Não dá para os seres humanos entrarem lá. Os maldizentes não entrarão no reino dos céus. Os incrédulos não entrarão no reino dos céus. A pessoa que duvida da salvação, duvida da palavra. Toda pessoa que duvida do propósito, não tem como entrar. Porque a incredulidade atrapalhará outras pessoas de crer a tua incredulidade. Quem crê? Todo pecado gerado em Apocalipse, em Gálatas, você vê lá, escrito, ele vai fazer mal a outra pessoa. Se resume no mandamento 1 e 2. Se você tem feito mal, não tem feito mal a outra pessoa, há absolvição da graça para você. Não importa a aparência, não importa o que estão dizendo, mas a última palavra vem de Deus. Asa era rei, vivia na presença, e ele achou, por essa benevolência, ele achou que tinha o direito agora de começar a oprimir. Ele queria oprimir. E Asa ficou doente dos pés, uma enfermidade gravíssima, a qual ele ficou cego espiritualmente. E ao invés, Asa, de buscar o Senhor, como diz a Bíblia, ele buscou os médicos e morreu enfermo, mas foi salvo. A
ainda conseguiu a salvação, porque a Bíblia diz, no verso acima, no texto acima, que Asa foi fiel no coração até o fim ao Senhor. Porém, o seu pecado trouxe esse castigo e essa enfermidade fez morada na vida dele pelo pecado. Por isso, meus irmãos, quando você peca, você vê o castigo de Deus. Cumprimento de palavra. Ou você crê. Caso contrário, você não será salvo. Deus amou o mundo, mas não ama os seres humanos. A Bíblia diz, Tiago 4, todos aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Deus ama os inimigos com amor diferente. O amor de não fazer mal. Mas o amor que eu estou falando, que ele não ama os inimigos, é o amor que ele ama os filhos. O amor que Deus ama os filhos é o amor grandiosíssimo. O amor que ele ama os inimigos não é o mesmo amor. É um amor de não fazer mal. Porque a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porém, Deus castiga todos. E não temer o homem, que mata o teu corpo, mas não pode matar a tua alma. Temer a Deus, que lança a tua alma no inferno. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. Quem crê agora a Deus? Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Digno é o Senhor de toda exaltação, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Senhor, meu pastor, nada faltará. Aleluia, glória a Deus. Senhor dos exércitos, é o teu nome. Onde a morte, a sepultura, o inferno, nunca se fartam. Eles não se fartam. Não tem como para vocês, seres humanos, que estão malditos, se não se arrependerem, Deus virá como labareda de fogo para todos aqueles que não obedecem o Evangelho. Porque o mundo acabará em fogo. O mundo não acabará mais em água, como foi no tempo de Noé, mas o mundo acabará em fogo, como profetizou o apóstolo Pedro. Deus santo tem poder e glória. Lá no inferno, o diabo não reinará. A besta não reinará, o falso profeta não reinará. Lá no inferno será tormento dia e noite, no lago de fogo e enxofre, e todos aqueles que se prostrarem à idolatria, aos deuses estranhos, e fizerem pactos demoníacos, esses serão lançados no lago de fogo e enxofre, perante os anjos e perante o Cordeiro. Deus santo em poder e glória. Quem crê da glória a Deus? Jesus é fiel.
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Darão presentes uns aos outros. Quem quer dar? Quando mataram os profetas em Apocalipse, os rejeitados que ficarem, Apocalipse, eles farão festas. Quando os dois profetas cheios da autoridade de Deus, primeiro eles tentarão matar, não conseguirão. E eles têm autoridade para mandar matar quem quiser fazer mal a eles. De sorte que também tem autoridade para fazer pragas, qualquer tipo de pragas, dominarem sobre a terra. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por isso, meus irmãos, não espere ser amado pelo mundo. O próprio Deus quer salvar todo mundo, mas nem todo mundo ele aceita. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim convém que o Filho do Homem seja levantado. Moisés construiu uma serpente de bronze e está mandando as pessoas olharem lá, serem curadas. Logo uma serpente. Não dá. Mas era Deus cortando os incrédulos. E Moisés disse, assim, filho, não também. Jesus foi levantado em meio à contradição da maioria do povo. Porque um homem que aparece curando os enfermos, paralíticos, leprosos, ressuscitando os mortos, como entra em Jerusalém no jumentinho? Cadê a ostentação? O ouro? Cavalo branco? O palácio? Cadê a ostentação que Salomão trazia? Cadê a ostentação que Davi trazia? Mandou separar o ouro para o templo. Mas eles eram humildes. Mas carregavam esse espinho na carne. Em meio à contradição, Deus levantou Jesus. E disseram, tem demônio. Mas assim como foi com a serpente que Moisés levantou, assim foi com o Filho do Homem. O Alfa Homem. Olhavam para ele, como pode? João Batista não come nem bebe. Esse aí vem comendo e bebendo vinho, é um glutão bebedor. Ele deve expulsar os demônios por meio de Beelzebul. Jesus era contradito. Era Deus lançando fora os incrédulos. E um homem disse, sacerdote antigo, Senhor, eu preciso ver o menino Jesus para partir para Deus. Enquanto eu não vejo o menino Jesus, eu não vou embora. Deus me revelou isso. E ele, quando viu o menino Jesus, ele profetizou, esse aí, estou vendo a visão do Senhor. É para a queda de muitos,
para a elevação de muitos. Aqueles que não estavam sendo exaltados começaram a ser exaltados. Assim que Deus faz. Daniel estava esquecido após a morte de Nabucodonosor. Ficou esquecido. Deus enviou uma mão, um escrito Menimento Tekel Passim. Só um aí, tempo do seu avô, tem que achar aí onde ele está. Estava esquecido. Manda chamar Daniel. E Daniel veio. Entregou a profecia, a revelação. Disse para o rei Belsazar, Menimento Tekel Passim. Quando o rei Belsazar viu a escritura, os seus joelhos bateram no mundo. Ele consagrou os utensílios de Deus, os seus deuses estranhos, para dar uma festa de prostituição, de maldade, de enganos. Não tinha nada de honesto. E Daniel entregou a profecia dizendo: acabou, foste pesado na balança. Deus te pesa na balança. E a gravidade é o tamanho do castigo. E se você ficar prostrado, no final verá a condenação. Pesado foste na balança, ó rei, e achado em falta. Será que você tem se achado em falta? Tem feito mal ao próximo? Tem prejudicado a vida de pessoas? Passou de ti o teu reinado e foi dado aos medos e aos persas. E naquela mesma noite, o rei Belsazar faleceu. Por isso, o que é que Deus pede de nós? Que pratique a justiça e ande humildemente com teu Deus. Deus não pede uma lista enorme do que não pode, o que pode. Deus não te dá uma lista enorme, Deus te dá um mandamento e a palavra que é fogo e martelo, que esmiuça a penha, que quebra as muralhas, os impedimentos, que é alimento para a tua vida. E se resume no mandamento. E o fariseu disse: o que eu faço para herdar a vida eterna? Já encerro aqui. Eu devo guardar o mandamento, amar o teu Deus, toda a tua força, intelecto, tua alma, e amar o teu próximo. E Jesus disse: vejo que você não está muito longe da vida eterna. Porque ele já sabia o que tinha que fazer. Quando você tem essa revelação, é Deus te revelando a salvação, que é simples. É simples. É deixar de fazer mal ao próximo. É não deixar nada tomar o lugar de Deus na sua vida. Tomar o espaço de Deus na sua vida. E não há nenhuma condenação se você fizer isso. Deixe as bocas falarem. Falaram de Moisés. Falaram de Jesus. Falaram que Josué estava doido ao entrar em Canaã com aqueles gigantes.
deixem falar, mas verão o gigante cair por terra na sua vida, porque aquilo que a boca fala está cheio o coração. É o que domina na sua boca, é o que está cheio do teu coração, e eu quero profetizar que na sua boca dominará só as coisas que edificam para a glória de Deus. Deus coloca agora uma brasa na sua boca para edificar essa geração, uma brasa do Espírito Santo. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou estar orando pela tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus Santo, poder e glória. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, perdoa nossas falhas, transgressões, em nome de Jesus. Senhor, venha nos ajudar nesse dia de hoje, fortalecer. A tua graça venha ser conosco, tua misericórdia. Senhor, nós sabemos que se nosso povo não se arrepender da malignidade, serão cortados da salvação. Vai chegar uma hora que o demônio já não vai sair, meu. Vai chegar uma hora que o demônio já não vai sair, meu. Saúl era atormentado e o demônio saía quando Davi tocava a harpa, mas chegou uma hora que Deus o apresentou. Porque não achou lugar de arrependimento. Ele perseverou em fazer o mal. Assim era Esaú, enganava mulheres, era fornicário, enganava mulheres. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja liberto agora, seja transformado, receba a cura. Todos os demônios que saiam dessas pessoas agora, é no nome do Senhor Jesus Cristo, te ordeno agora, saiam deles. Você que tem trago depressão, tristeza, amargura, saiam deles agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa que está fora da graça é amarga, pessoa amargosa, pessoa que se priva da salvação, pessoa amargurada. Saiam deles agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, todos os demônios. Demônios que trazem miséria. Demônios que trazem solidão. Saiam agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Demônio da inveja. Inveja que é um sentimento diabólico, sai daí agora, no nome de Jesus. Tem espaço para todo mundo ser abençoado. Tem terra para todo mundo. Ainda sobra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso. Deus está no controle de tudo. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Receba o livramento em nome de Jesus. Receba aí as portas abertas. Você que se encontra desempregado, você que se encontra endividado, receba aí em nome de Jesus a provisão. Deus Santo por glória. Você que já não tem como pagar, receba o perdão das suas dívidas. A Bíblia fala sobre o credor compassivo. Parábola. O Senhor perdoou a dívida dele, ele não perdoou a dívida do irmão. Não tinha como pagar. E o Senhor perdoou a dívida dele. Porque ele não
fez propositalmente. Deus perdoa a sua dívida. Todo mal, saiam agora em nome de Jesus, tudo que está bloqueando a prosperidade dessa pessoa, toda perseguição, vai saindo agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós estamos aqui orando ao Senhor. Cuidado, que o inimigo vem com sapatinho de algodão, tem gravidade. A árvore usada pela mão da serpente é gravidade. Trazer morte espiritual. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Todos os fariseus, que o Senhor possa estar repreendendo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Todos os demônios deles, saiam em nome de Jesus. Receba o livramento, a cura. Em nome de Jesus, a libertação. Amém. E graças a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mão direita do coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Assim que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês que nos digam. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Leva a tua vitória em nome de Jesus Cristo.